Então tá, boa noite, nós estamos ao vivo, vamos começar mais um programa, a gente fala, né, que a gente anda fazendo diálogos de cidadania, que ele tem como finalidade trazer um conteúdo relevante, né, sobre temas importantes para o futuro do nosso município, frente aos desafios, né, da pandemia. Hoje, a gente está com especialistas para discutir saneamento, resíduos e saúde pública, aqui em Poços de Caldas, mas também vamos debater Brasil. Então, vamos apresentar os nossos ilustres convidados. O professor Dr. Maurício Waldman é editor, professor universitário, jornalista, consultor da área ambiental, finalista do Prêmio Jabuti, considerado um dos 30 ambientalistas históricos do estado de São Paulo, foi secretário de Meio Ambiente de São Bernardo, chefe da coleta seletiva de lixo da capital paulista e autor de 29 livros, capítulos de livros e 700 artigos. O professor mestre Cal Wagner Acerbi, engenheiro ambiental, professor universitário da Unifal, consultor ambiental da empresa LF Saneamento e Meio Ambiente. Também estamos com professores, vários professores aqui, isso é muito legal. O professor Carlos Eduardo Brito, arquiteto urbanista, professor universitário, especialista em planejamento urbano e cidades inteligentes. Ana Cláudia Oliveira, bióloga, especialista em gerenciamento de resíduos sólidos, com M em gestão ambiental, proprietária da Ampar, Engenharia e Gestão Ambiental e diretora na organização social Prodense. E, para finalizar, Lucas Della Testa, administrador público, especialista em políticas públicas, governança pública, foi diretor administrativo de unidades de saúde pública e terceiro setor. Então, quero dar boas-vindas a todos vocês. Obrigada por estar aqui para a gente fazer esse debate. Já estamos com o chat aberto, então as pessoas que estão aqui podem começar a fazer perguntas. Vocês estão vendo que a gente está com especialistas da área, né, que vão poder tirar várias dúvidas, né, que eu falei que eu estou aqui mais como telespectadora, porque eu brinquei aqui antes, né, gente, só para vocês saberem que eu falei que eu vou tirar um monte de dúvida com vocês. E aí a gente vai discutir isso. Sabemos que o saneamento é definido como conjunto de serviços, tratamento de esgoto, manejo de resíduos sólidos, drenagem das águas pluviais. No Brasil, o saneamento é regulamentado desde 2007, essa lei determina o plano, mas a gente ainda continua patinando nessas metas e diretrizes. Tivemos várias tentativas de vários governos, né, para conseguir ampliar isso. Em 2017, a lei de saneamento completou 10 anos e a gente ainda vê a situação do Brasil e no mundo, né, no Brasil mais, que a gente vê que o saneamento ainda tem essa dificuldade. O terceiro serviço de saneamento é a coleta de lixo, é uma situação ruim no Brasil, tá, que é a coleta regular do lixo. Então, imagina a nossa coleta seletiva, se a gente nem tem uma coleta de lixo regular, imagina uma coleta seletiva. Mostram apenas que 23% dos municípios brasileiros contam com a reciclagem. Há quem diga também que a situação atual da saúde pública no Brasil está um caos, a gente vai relacionar a saúde pública, infelizmente não podemos discordar, principalmente agora a gente está vendo com a pandemia que a gente está tirando as desigualdades, né, a gente está aflorando isso, que a gente vê constantemente nas mídias, hospitais lotados, falta de investimento, é bastante comum a gente encontrar hospitais e unidades de saúde lotados. Dados do Tribunal de Contas da União indicam que 64% dos hospitais estão sempre lotados. O SUS veio para isso, mas ele não consegue dar conta dessa demanda. Então, a gente sabe a importância do problema de saúde pública, a gente sabe que é má gestão, é também os desvios dos mesmos. A Organização Mundial de Saúde afirma que cada R$1 investido em saneamento, a gente economiza R$4 na saúde pública. E aí eu venho perguntando para vocês, qual que é o cenário de saneamento até o Lucas? Eu vou até tirar uma aqui, que eu estava conversando com o Lucas antes daqui, eu ia falar saneamento básico, ele falou, Iula, agora se fala saneamento ambiental, então eu quero que vocês discordem sobre isso. Qual que é o cenário Brasil e Poços de Caldas? Vai começar, Maurício? Pode? Posso começar? Então tá bom. Olha, eu não sou pessoa de ter papa na língua, mas acho que nós estamos numa grande sinuca de bico.
em todos os sentidos, né? Então, assim, pensar assim em termos de número, a gente fica assim estarrecido, né? Porque, puxa vida, já que você falou de saneamento, e aliás eu não sabia que agora tem mais um adjetivo, o saneamento também é ambiental, vou falar um pouco sobre isso mais adiante, né? Mas caramba, os nossos levantamentos indicam promédios de pessoas atendidas, de população atendida e saneamento, que são, assim, lamentáveis, né? Absolutamente lamentáveis. O professor Ivanildo Espanhol, que é um dos colaboradores de uma obra clássica na área ambiental, na área técnica, na literatura especializada, Águas Doces do Brasil, Capital Ecológico de Conservação, ele levanta dados que eu uso frequentemente, mas que mostram que a gente está, assim, com promédio de população atendida de apenas 55% de saneamento, que é um índice superior apenas ao do Haiti e ao da Nicarágua. Isso no contexto da América Latina, que, por sinal, já não é um continente que prima por uma brilhante performance global. Né? Se pensar em termos, então, de cobertura rural, é apenas 3%, um patamar inferior ao Peru, com 10%, e ao Haiti, com 16%. Abastecimento de água no Brasil, você até pode falar que está um índice grande, 85%, contudo, novamente voltando para o plano regional, no Brasil é 85%, mas é 96% em Belize e Cuba. Né? No Chile é 94%, no México é 91%, na Colômbia é 88%, sem contar as assimetrias sociais. Quer dizer, enquanto que até a população que ganha 2 mínimos, seriam os mais pobres, só contam 41% de acesso ao esgoto, a população mais bem aquinhoada é 81%. Agora, quando a gente fala do lixo, então, é um descalabro total. Outro dia mesmo eu estava dando uma entrevista e aí eu lembrei um dado que é curioso, né? Pelo menos em princípio. O Brasil é 3% da população mundial, é 2,8% da economia global e é 5,5% do lixo. Quer dizer, isso é, no mínimo, muito estranho. São Paulo é a terceira cidade mais geradora de lixo do planeta. Só perde para Nova York e para Tóquio. E São Paulo não é a terceira economia urbana do planeta, de acho. Então, a gente fica pasmo com esses números, porque eles reportam o quê? Reportam não só a calamidade que é a questão ambiental no Brasil, inclusive nós estamos prestes a ter mais um prazo da PNRS, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que foi postergada para 2021. Eu estou querendo entender que ela vai ter o triste fim do primeiro prazo que foi dado, que findou em 14, e não aconteceu absolutamente nada. Né? E sem contar que a PNRS, eu sempre gosto de lembrar isso, ela veio na sucessão da lei de crimes ambientais de 98, que também não aconteceu. Né? Então, eu gostaria de colocar uma polêmica, assim, no bom sentido, é evidente. Que diabo de política pública é essa que existe no país? Né? Porque eles são um país onde tem leis que pegam, leis que não pegam. E temos também não leis que pegam. Assim, não leis que pegam? Sim, tem leis que não pegam. O PNRS não pegou. Né? Tem não leis que pegam. Né? Mas não leis que pegam? Como assim não leis que pegam? Uma lei em São Paulo, tinha uma não lei em São Paulo que proibia que negros pegassem o elevador social, por exemplo. Aí precisou vir uma lei para liberar o elevador social para os negros, pobres, pessoas mal vestidas, pessoas que causassem problemas estéticos, visuais, sociais, etc. Então, eles são um país onde tem não leis que pegam, né? E as leis deles, elas podem pegar, tem uma faculdade de efetividade aí que ela é aleatória, ela pode pegar, pode não pegar. Então, eu não entendo muito bem como é que fica essa história toda, porque ela reporta uma questão de governança do Estado, que é um caso gravíssimo no Brasil. As pessoas ficam vendo as pessoas brigando, uns são de esquerda, outros são de direita, outros são de centro. Quer dizer, entre o centro, entre a esquerda, entre a direita, no aparato do Estado, parece que o aparato do Estado absorve, coopta todo mundo, e todo mundo vira mais ou menos a mesma coisa. Quem era muito era menos, quem era menos passa a ser mais, e no fim parece que a gente está numa situação, e aí já não é só algo que eu estou colocando em termos de, digamos assim, uma indignação, é também
um tema tratado por literatura científica de peso, né? Da área das ciências sociais, por exemplo. O Paulo Pinheiro tem um livro datado de 77 que eu reli há 2 anos atrás, no Estado da América Latina, e ele fala da disfuncionalidade estrutural do Estado. O Estado, na realidade, não existe para servir a população. Tem outras literaturas, tem o Hirsch, né? A base materialista do Estado, é o cientista político alemão, que fala do Estado moderno, né? Então, ele fala que o Estado moderno, etc., etc., ele está atuando num cenário turbulento, com ambiguidades, contradições, contudo, ele mantém, ou procura manter minimamente um papel de mediação, um papel mitigador de ambiguidades, um papel, de algum modo, procura melhorar alguns aspectos do plano social e econômico. E aí a gente chega no Brasil, onde esse papel, pelo que me parece, não existe. Quem fala isso também, não sou eu o único, aliás, né? É o Milton Santos, em alguns pontos da obra dele, o geógrafo Milton Santos, foi prêmio Nobel da Geografia, como vocês sabem, né? Então, nos lembra que a função do Estado, em vários momentos, é transferir ou então fazer avançar uma ideologia da modernização, sendo que, de modo algum, ele tem intenção de fato, fazer isso. Então, com esse pano de fundo, não que eu seja contra cidades inteligentes ou outras coisas mais, né? Que eu vou entrar Não, mas nós temos, na realidade, cidades de indigentes hoje em dia. Nós não temos cidades inteligentes. Vou te pegar o gancho depois, hein, Brito? Oi? O quê? Não, porque o Brito, que aqui está do seu lado, eu não sei que lado que ele está, ele é arquiteto urbanista e ele defende, ele trabalha com cidades inteligentes. Ele fala que é possível. Eu estou falando como é que fica a contraposição dessas noções com o panorama político-institucional, a governança, o Estado brasileiro, a forma... tá, não, peraí, então vamos lá, que eu até vou continuar isso, depois a gente pega isso. Agora eu vou jogar para o Cal, não, vamos virando, se a gente tá um bate-papo. Eu vou virar, eu vou perguntar para o Cal, como é que anda, é uma dúvida que está todo mundo, isso daí é um dos motivos que a gente está trazendo. A gente teve essa semana falando da estação de tratamento de água 100%, é uma pergunta que a gente faz, existe o 100% do esgoto, e da água também, você faz um panorama para nós, e aí depois eu jogo para você, Ana, falando da parte de resíduo, como é que anda essa situação, porque o Maurício fez um âmbito nacional, e eu jogo para vocês como é que anda a nossa cidade. E eu quero fechar com você, ô Lucas, para depois pegar para o Brito, quando o Maurício pega a palavra governança, como é que eu trabalho isso numa governança, tá? E aí você fecha com cidades inteligentes para o Maurício bater. Vamos lá, cara. Olha, pelo amor de Deus, eu não quero bater em ninguém. Mineiro, é que a gente é mineiro, a gente fala isso, mas deixa eu falar que a gente... Tem gente aqui, Maurício, falou assim, esse que é o paulista, a gente faz o bate-bola, a gente fala isso. É que nem todo mundo gostou assim, ó, gostei do diacho. Vamos lá, Cal. Boa noite, primeiramente, obrigado aí pelo convite, sempre legal, importante participar de discussões como essa. Falando do saneamento, aí, saneamento ambiental, saneamento básico, no âmbito nacional eu entendo perfeitamente a revolta do professor, é realmente muito preocupante e muito alarmante os dados referentes ao Brasil, é realmente algo de se ficar triste e revoltado, muitas pessoas sem acesso ao que realmente é o mínimo que seria necessário. Mas a gente falando aqui da nossa região, né, da nossa cidade e região, a gente fala de um lugar de conforto, um lugar comparado ao cenário brasileiro que se destaca, né? A região sudeste como um todo e Poços de Caldas também, em termos de atendimento à água e a questão de drenagem, enfim, desses pilares básicos. Poços de Caldas está numa situação que, obviamente, tem vários pontos que podem ser melhorados, mas que, comparado ao cenário brasileiro, é uma situação relativamente boa. Essa questão do 100%, é bom a gente ter...
Oi? Deixa ele terminar, você vai. Tá bom, Maurício? Tá bom. Ok. Quanto ao 100%, primeira coisa é importante diferenciar coleta de tratamento, né? Uma coisa ótimo. é você coletar o esgoto, outra coisa é você tratar o esgoto, e outra coisa ainda é com qual eficiência você trata esse esgoto. Em termos de Brasil, a gente tem por volta de 50% somente de coleta. Não estou falando de tratamento, estou falando simplesmente de coletar. Só Retirar coletar. da casa e afastar. Exatamente. Poços de Caldas agora existe esse número de 100% que se refere à coleta do esgoto. Então, de acordo com essa publicação, 100% dos domicílios ligados à rede de água possuem coleta de esgoto que estão direcionando esse esgoto para uma estação de tratamento de efluente. Isso não quer dizer que a gente trata com 100% de eficiência, obviamente que não. Temos ainda problemas operacionais em algumas das estações, que reduz um pouco aí a eficiência, mas a gente, com certeza, foi um passo importante que o município deu, visto que era uma grande porcentagem do esgoto que era simplesmente coletado e afastado, podemos dizer. Jogou o problema para frente, para a próxima cidade. Então, agora a gente tem uma estação, efetivamente, que tem potencial para tratar esse esgoto com certa eficiência, dependendo de quais as condições que ele está sendo operado. Então, foi um passo, mas ainda, obviamente, tem coisas que a gente pode melhorar. E só mais uma questão, falando de poços, a gente tem um problema relacionado à manutenção, né? As obras de saneamento, elas têm um período aí, um horizonte de projeto, um tempo de vida, e boa parte da rede de poços está chegando próximo, ou já chegou na época que seria necessária a troca. E isso é um investimento muito alto, porque envolve quebra de Você está falando do pavimento. esgoto, né? Você está falando do esgoto. Tá. Isso. Não só do esgoto, que é o enfoque dessa questão, mas também de drenagem, de água, enfim. E essas trocas são muito problemáticas, né? Mas com certeza houve um avanço com a inauguração aí da nova estação, mas falar de 100% é bom diferenciar o que é coleta e o que é tratamento. Ótimo. Não, porque a gente sabe que é quase assim, me corrija, tá, Cal, se eu estiver falando errado, você é o especialista da área, mas falar 100% é uma eficiência que é muito difícil até por N variáveis que a gente tem numa estação de tratamento, estou certa? Não, tratar 100% podemos dizer que é impossível. Sistemas muito bem operados aí operam na casa de 90%, 93%, 95% de eficiência. Os sistemas anaeróbios, que são os sistemas que a gente tem aqui em Poços, se muito bem operados, chegam aí 70%, 80% de eficiência. Tá. E aí, o que eu faço com o restante? Aí o restante vai para o rio. Quando a gente fala dessa eficiência, a gente está falando de material orgânico, né? Esse restante, isso é previsto em lei, tá? Isso é legal, não significa que isso está fora do que o quesito legal, mas isso acaba indo como uma parte que não conseguiu ser removida no processo de tratamento que a gente tem hoje. Tá. Então eu volto para os rios. Ou para isso. Iolo, exatamente. Só para a gente fazer, né, um paralelo, né? Porque quando a gente fala de cidades inteligentes, né, a gente remete, né, na cabeça da gente somente em tecnologias, né? E aí, o que a gente precisa entender nos princípios de conceitos de uma cidade inteligente é aquilo que a gente vem falando, né, que seria conhecer o perfil de cada local que você vai intervir, né? Então, ou seja, a gente tem um perfil nacional, nós temos um perfil estadual, né? E nós temos um perfil da cidade, certo? Na cidade, nós temos os perfis dos bairros. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que a gente precisa, através dos 3 Vs, né? Que seria a variedade, o volume e a velocidade, buscar estes dados para a gente conseguir pontuar. Porque
No plano diretor, por exemplo, que rege toda a estruturação da cidade, como a cidade vai crescer, as leis de uso e ocupação de solo, como eu vou trabalhar, como eu vou proteger o solo, os mananciais, né? A gente busca na parte ambiental, por exemplo, como o Cal já trabalhou na prefeitura aqui de Poços, ele sabe muito bem disso, né? Que a legislação no plano diretor, ela prevê, por exemplo, um aterro controlado, né? Mas fala lá, a gente prevê um aterro controlado, mas e a ação para se fazer isso, né? Então, isso aí precisa se colocar em prática. As leis ambientais, ela vai buscar o fator estadual e federal, não é isso, Cal? Então, quando eu entro numa área de preservação ambiental, eu preciso de uma autorização estadual e uma federal. Então, a cidade inteligente, né, que na verdade a gente acha que são termos novos, mas não são, né, é realmente a gente conseguir mapear essa cidade. Agora, o que ela entra tecnologicamente, que ainda é o custo, né, é da gente trabalhar com os 3 meses, igual eu falei. A variedade são várias informações. Então, por exemplo, nós temos populações pós-causa de 1940, né? Então, nós temos perdas de água chegando, não é isso? Então, isso seria um monitoramento, né? Para eu conseguir monitorar e prevenir a situação antes de remediar, né? Agora, é fácil fazer isso? É claro que não. Vai fazer do dia para a noite? Não. Mas o plano diretor ele tem um prazo de 10 anos, né? Então, o Estatuto da Cidade fala de 10 em 10 anos, né? Então, o que a gente faz? Em 10 anos, você precisa mapear a sua cidade. Você precisa trazer informações para entender aonde você vai operar, né? E não simplesmente começar a jogar tiros para todos os lados. Ou usar alguns planos que são mirabolantes, que não se aplicam naquela identidade da cidade. Lembra que a gente falou? Eu preciso ter um sentimento de pertencimento da cidade. Se eu sinto este sentimento, né, ou seja, eu faço parte da minha cidade, né, eu vou ajudar a cuidar, eu vou ajudar a mudar essa visão, né, de que a cidade era somente um planejamento, por exemplo. Eu vou para Poços de Caldas, né, onde a gente está trabalhando. Olha, Carlos e Cal. Carlos e Cal, né? Um é alemão, outro é em português. Carlos e Cal. Né? É alemão mesmo, Cal? Oi? É alemão mesmo, Cal? O nome dele é alemão mesmo? O nome é alemão, claro. É Carlos, né? É Carlos, claro. Oi? O que é? Tá bom. Então, Carlos e Cal, é o seguinte. Eu entendo que vocês têm essa posição, né, de falar em nome da cidade, do senso de pertencimento, de quanto é que está coletando aqui e acolá, etc. Né? Perfeito. Aí isso me lembra um pouco aquela questão que uma vez um vereador lá em São Bernardo do Campo, onde eu trabalhei, ele falou uma frase que acho que é alegórica, né? Ele falou o seguinte: meu problema é defender a camada de ozônio de São Bernardo, né? Então, o que acontece? É impossível você defender o recurso hídrico de Poços sem pensar em toda a envergadura de impactos que ocorrem, né? Isso eu falaria para o Cal, em primeiro lugar. Logo, então, não adianta ter um plano urbano se não tiver um plano regional, né? Aí vai novamente para a governança do Estado. A legislação, a lei que não pega, o trâmite político, etc. Então, é esse o problema. Estou colocando por isso que falei, estou colocando uma polêmica. Né? Porque não adianta falar que coletou tanto, abasteceu X. Bom, abasteceu X, que água é essa? Eu me lembro que uma vez eu conversei com o Samuel Miguel Branco, o engenheiro sanitário, saudoso, faleceu há alguns anos, né? Então, ele falava uma coisa que é muito bacana. Ele falava assim, que não existe no Brasil água potável, tem água bebível. Porque enquanto que nos outros países os indicadores estão cada vez mais sofisticados, nós estamos parando numa faxinazinha muito chechelenta, um tratamento primário de água, que está muito aquém de padrões mais avançados. Né? Quer dizer, a EPA, a Environment Protection Agency, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, falava em 25 indicadores de saúde pública para a água, falava em 13, perdão.
em 1925. Aí foi crescendo, foi crescendo. Em 74 era 20, né? E eram 130 no ano 2000, e atualmente a gente está por volta de 220. Então, eu fico assim preocupado com a camada de ozônio do ABC, que ela não existe. Existe a camada de ozônio, existe a água, que não é de Poços, ela passa por Tiradentes, passa por Pocinhos, vem sei lá da onde, né? Então, numa dessas, eu acho que a conclusão dessa história é que todo mundo vai acabar entrando pelo cano. E sem contar que o cano não vai ter água, porque não vai ter água nem no sentido quantitativo e nem no qualitativo. Nós vamos mesmo entrar pelo cano nessa história. Nós já temos uma crise hídrica muito acentuada no país. Eu me fiz um documento em 2016, uma rede de justiça e direitos humanos. Então, 23% dos municípios registram problemas com água no país. Esse é um país que tem 12% da água do planeta. Tem 20% se contar depósito subterrâneo. Então, não adianta vir, por exemplo, de Poços, de quando tirou do esgoto, quanto entrou de Cordeirinha, não é isso que eu estou falando. Eu estou perguntando para vocês, como gestores públicos, como é que vocês veem a governança do Estado? Claro que vocês trabalham no Estado, tudo bem, pode criar algum constrangimento, paciência, estamos numa conversa aberta. Então, como é que vocês, eu perguntaria, veem essa questão? Aí eu vou perguntar... Aí eu acho que a gente vou jogar essa bola até para o Lucas, porque você falou muito do regional, que eu e o Lucas, o Maurício, eu acho que todo mundo aqui, a gente, até o Thiago Henrique está comentando aqui muito no chat do consórcio, porque como você falou, a água não é de Poços, a água não é de Pocinhos, Andradas. E aí, Lucas, o que você acha do consórcio, da regionalização de todos os aspectos? Isso aí. Bom, primeiro, boa noite a todos aí, os colegas. Estou aprendendo bastante aqui já, né? O negócio já começou aí fervendo e eu gosto assim, né? Bom, o que acontece, gente? A minha contribuição aqui, enquanto administrador público, né, enquanto da área de políticas públicas, eu acho que primeiro essa questão de que quando a gente fala em saneamento, a gente tem que pensar regionalmente, né? É impossível pensar só na sua cidade. Então, é fundamental, sim, ter uma articulação entre os municípios. O Estado tem que estar presente, né, vendo cada comitê de bacias, né, aonde a gente tem ali municípios que de alguma maneira vão ser afetados com qualquer obra que se faça, com qualquer política pública que se empreende ali naquela região, e isso às vezes até transcende os estados, né? Às vezes a gente precisa também de uma articulação interestadual, e o caso de Poços de Caldas, que fica na divisa de São Paulo com Minas, é um caso muito claro disso, né? Apesar da gente estar no alto da montanha, mas tudo que acontece aqui no alto da montanha vai acabar desembocando nas outras cidades aqui da região, né? Então é fundamental essa governança, né, intermunicipal e até interestadual. E tem uma outra coisa sobre saneamento, gente, que eu acho que é importante falar para o pessoal que é leigo, né? Às vezes o pessoal fala assim, mas por que é tão importante esse negócio, né? Se tem cidade aí que não tem muito saneamento, mas está vivendo, está tocando. O principal indicador de políticas públicas que a gente usa para saber se há qualidade de vida é a mortalidade infantil. A mortalidade infantil é crianças nascidas vivas que morrem até 1 ano de idade. Para ter uma ideia, o Brasil, a gente está com um índice de 22 a cada 1000 mortes de crianças. Isso se deve principalmente pela falta de saneamento, né? Então, quando a gente está aqui falando em saneamento, a gente está falando em saúde pública, a gente está falando que o Brasil está muito atrasado, né? O Japão, países escandinavos estão chegando já a 3 por 1000, 5 por 1000, e a gente está em 22 por 1000. Quer dizer, esse é um problema grave que afeta a saúde pública das pessoas mais desprotegidas, né? A população mais vulnerável que não tem acesso a isso. Acho que a minha contribuição seria mais nesse sentido aí. Agora eu toco a bola para vocês. Eu queria lembrar também um detalhe, Lucas, eu gostei muito da sua fala, porque também não é só questão do saneamento, também é questão da qualidade da água. Por isso eu falei da EPA, né? E além de a gente estar atrasado em termos de indicadores científicos, técnicos, há problemas mais recentes, tipo a contaminação da água por agrotóxicos, né? Os limites mínimos de resíduos no Brasil são, assim, assombrosamente e que não estão regulamentados. Não estão. O Cal quer complementar você, Maurício.
o glifosato na água pode ser usado aqui no índice 5 mil vezes superior à União Europeia. Como é que é isso? Quer dizer, tem a questão do saneamento, mas também tem a questão da qualidade da água, né? Que está muito comprometido. Pegando um gancho também, assim, do professor, do Carlos e do Lucas, agora, no plano regional da parte da Bacia do Pardo, está vindo uma demanda do GAEMA, que entra na questão... O que é GAEMA? O que é GAEMA? A parte do Ministério Público ligada ao meio ambiente de Ribeirão Preto. A gente, como empresa, atua bastante no estado de São Paulo, e hoje veio uma demanda para os municípios da Bacia do Pardo de desenvolver o plano de segurança da água, pela questão das contaminações do agrotóxico para garantir a qualidade da água na Bacia do Pardo. E nisso entra a questão do plano regional. Tem o plano de recursos hídricos da Bacia, que é desenvolvido pelo DAE. Então, isso consegue pegar todos os municípios da Bacia, desde do Rio Pardo, aqui, pegar o nosso exemplo. Então, pega Minas, estado de São Paulo, envolve vários municípios, e todos eles têm esse planejamento para seguir. E que entra na questão do plano diretor, plano de perdas, plano de saneamento, plano de resíduos, todos eles têm que estar integrados com esse plano. Então, todos os planos têm que se conversar de uma forma regional. Então, o que acontece muito nos municípios, que é a falha, é desenvolver olhando só localmente e não fazer essa integração. Porque desenvolve o plano para atender Tribunal de Contas e não para implementar, operacionar ou fiscalizar aquele plano. Porque tem a questão de perdas, a gente tem que fazer o planejamento e reduzir essas perdas. Tem o plano de saneamento, tem que envolver a sociedade civil para ela se apropriar disso, discutir com ela soluções. E no resíduo sólido também, porque a gestão é compartilhada, a responsabilidade é compartilhada, e a gente precisa se apropriar disso, que nem o Carlos disse, porque é a cidade, mas que nem o professor disse, é o meio ambiente como um todo. A gente não pode só olhar aqui, porque o resíduo gerado aqui, o efluente, está indo para a bacia. Então, a contaminação daqui está contaminando o Caconde, que vai contaminar de Vinolândia, que vai descer o Rio Pardo contaminando tudo. E isso na questão de agrotóxico, que vem também com a questão do plano de segurança da água, para garantir a qualidade. E isso só começou a ser cobrado porque veio da Organização Mundial da Saúde e está vindo de cima para baixo, que entra o papel do Estado e tudo vem cobrando de cima para baixo. Você quer complementar, né, Cal? Peraí, Maurício, o Cal quer complementar. Tá bom. É só um comentário. Não, é um bate-bola. Eu só tô mediando. Tá bom. É óbvio que eu concordo com vocês que não se pode falar em meio ambiente em termos municipais, porque o meio ambiente desconhece limite municipal, né? Da rua para lá eu não vou porque mudou de município, mudou de estado. Eu só respondi em termos de Poços de Caldas porque a pergunta da Iula foi direcionada à questão da nova estação de tratamento de efluentes da cidade, tá? É óbvio que eu não enxergo Poços de Caldas como um meio ambiente isolado dos demais. Não faria nem sentido. A resposta foi só direcionada para a cidade, porque a pergunta, pelo que eu entendi, pelo menos, foi direcionada para a cidade. Não, mas era isso mesmo, porque assim, só para você entender, Maurício, semana passada a gente teve o impacto de uma reportagem e foi discutido isso, e todo mundo que lê, vê assim, mas não existe o 100%, onde está? E aí, como a gente está com especialistas, e a gente está com pessoas no know-how, a gente tem que tirar isso, como até você falou, Cal, a gente tem que explicar para a população o que é o certo, né? A gente está aqui para orientar, são vários especialistas na área, e aí eu quero te voltar, pegando até você, a Ana, e depois eu finalizo até você. Por que é tão difícil a gente implementar isso? Por que é tão difícil implementar políticas de resíduo, políticas de saneamento no município, ou trabalhar isso regional? Não estou falando globalmente, eu estou falando na minha reunião. Porque, assim, todo mundo aqui sabe que a gente está discutindo. A estação de tratamento nossa demorou 20 anos. O resíduo não sai do papel. Isso é problema de política pública? Isso é problema... O que acontece que a gente não consegue... Patina nisso. Para mim são duas palavras. Vontade política. Porque política pública a gente tem, lei a gente não tem a implementação da lei ou a fiscalização dela. Porque isso a gente já tem.
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem a Política Nacional de Saneamento Básico, tem código, tem tudo. Mas a gente não operaliza ela, não fiscaliza o cumprimento dessa lei. Bom, mas aí tem uma questão, por que não fiscaliza? Aí entra uma questão que tem um amigo meu, já falecido também, daqui a pouco eu vou morrer no meio do programa também, eu estou falando Samuel Miguel Branco morreu. Daqui a pouco eu vou ter um ataque aqui, bom, pelo menos vocês vão poder assistir, né, o meu falecimento, né, vão ficar sabendo em primeira hora, né. Vou falar de outro que infelizmente não está entre nós, né, que é um geógrafo, né, Ricardo Ferraz. Apesar do protocolo tem muita relação com a geografia, eu fui até membro da diretoria da AGB, Seção Local São Paulo, lá atrás, né? Mas o Ricardo Ferraz, ele chamava essa situação que o Brasil vive, é uma expressão interessante, né? Ele chamava de controle desagregador do Estado, né? Porque o Estado aqui no Brasil, não estou falando de vocês que estão aí no Estado, estão querendo fazer um trabalho, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, a matriz, né? A matriz ontológica do Estado. É um controle desagregador, que o Estado ele não acaba fazendo uma meta precípua, que é garantir o chamado caráter público. É difícil dizer que o Estado do Brasil tem, de fato, um caráter público, quando ele arrecada 31% do PIB, né? E entre atividades da arrecadação e o fim, que seria a aplicação, acontecem muitas coisas estranhas, o dinheiro desaparece, né? Um caso clássico, ou ele é desviado para obras ou para programas que não atendem ao saneamento. Por que não atendem ao saneamento? No meu entendimento, que não sou da área de saneamento, mas sou antropólogo, né? Eu já fiz vários estudos. Aparentemente, não sei se é o que digo, saneamento não dá voto, gente. Você põe um cano, põe lá debaixo da terra e ninguém vê. Por que dá voto? Fazer a arena da Copa, fazer palácios, estradas. Aí todo mundo adora, ama o prefeito, né? Fica lindo tudo isso daí. Então, tem uma questão aí que o Estado no Brasil é altamente disfuncional. A governança dele é muito precária. Ele arrecada muito, faz pouco, e tem um nível de entropia enorme. E, pelo que eu percebo, não sei se vocês concordam com isso ou não estou falando que é uma verdade, é óbvio, mas parece que todo mundo que entra no Estado é cooptado, né? Por esse senso, né? Por esse tipo de etos, como se fala em antropologia, né? E entendo também que existe um elemento que é um elemento atrativo, da sedução. Já que o Carlos falou da cidade inteligente, eu vou falar do lixo inteligente, né? A cidade inteligente tem a cidade... Não, a gente precisa entrar no resíduo, porque a gente é um problema, um plano de gerenciamento de resíduo sólido é um problema, a gente não consegue eliminar os lixões, a gente está... Outro que a gente está empurrando com a barriga, né? Era agora, não é mais agora, não é mais agora, eu já não sei, eu já perdi a última data. Olha, Iula, eu me lembro que quando eu fiz meu último pós-doutorado na área de lixo, eu me deparo com um documento do Banco Mundial... Esse é bom, é meu último pós-doutorado, não tem dessa. E nós estamos aprendendo demais. Tá bom, não sei. Mas, enfim, no meu último pós-doutorado, me deparo com um documento do Banco Mundial e fico indignado porque eu sou brasileiro, né? Sobrenome não é Silva, não é Caetano, não é Joaquim, mas eu sou brasileiro, viado, tá? De pai e mãe. Não, de pai e mãe não, eles são europeus. Eu sou de pai, eu sou brasileiro de corpo e alma. De pai e mãe, de pai e mãe, né? Mas, enfim, me deparo com um documento do Banco Mundial que o Brasil foi o único país no mundo que foi brindado com um relatório específico sobre o lixo eletrônico, o lixo inteligente. Né? O Brasil está desenvolvendo mais computadores, né, do que a maior parte dos países do mundo, só inferior à China, em desenvolvimento de computadores. E impressoras também, a gente só perde para a China, que, aliás, é o campeão mundial do lixo digital. Né? Então, o que acontece? Nós temos uma situação que eu queria que hoje a gente comece a pensar, essa questão da governança, e se achar assim, olha, esse caminho não dá, tem que achar outro caminho, ou é o trabalho com a comunidade, é um trabalho com a base, né? Voltar para as bases para trabalhar, organizar a população. Não estou falando de partido político, eu não tenho partido político nenhum.
eu estou falando assim, da sociedade, né? Mais do que falar do Estado, falar da comunidade. E entendo que isso tem que ser feito, é evidente, com um viés mais amplo. Porque senão a gente começa a falar do bairrinho, da cidadezinha. Então, aí eu ia perguntar isso até para o Carlos. Carlos, ele falando isso do senso de pertencimento, vamos continuar falando disso, do planejamento e urbanismo, porque a gente precisa, então, para implementar políticas públicas, isso é fato, até o Lucas me ajuda complementando, que ele é especialista em políticas públicas, mas a gente fala, vou pôr entre aspas, a gente só consegue pegar aquela política pública quando a própria sociedade abraça aquela política pública. Tem coisa que a gente, mesmo mudando o governo, tem coisas, ações que não mudam porque a sociedade fala, não, aqui você não mexe. Como é que a gente faz para pegar esse gancho do Maurício, como é que a gente faz para a área de saneamento? E agora a gente vai chegar muito na resíduo, porque, assim, é outro problema. A gente está com uma contaminação, como aqui o pessoal está falando, o Tiago aqui, obrigada, viu, Tiago? O Tiago aqui está nos ajudando muito, e o Mauro Mendes, também depois eu vou falar aqui deles, estão ajudando muito, complementando muito nessa live. Eu falo que muitas questões que eu estou fazendo agora são eles que estão me dando, tá, gente? Eu já mudei todo o script. E aí, o que a gente fala? Você viu que eu já mudei, né, Cal? Porque o pessoal está colaborando muito aqui, tá muito legal isso aqui. E eu queria saber como é que a gente consegue, numa área como o próprio Cal falou, a Ana falou, o Maurício falou, que é tudo debaixo do pano, debaixo do pano, assim, embaixo da terra. O lixo fica lá longe, a 20 quilômetros de mim, então eu não vejo onde vai meu lixo, e a água está debaixo da terra. E aí a população não tem um senso de pertencimento. Brito, como é que eu consigo fazer que ela sinta que isso é importante, que como o Lucas falou, é importante que eu reduzo. Vamos usar uma frase, né, Lucas, do Kesley, que participou da última live com a gente. Tudo desemboca na saúde. A saúde não vai suportar. E aí, o que você acha? Não está suportando. Ô Iola, eu penso assim, quando a gente fala da gente entender, né, o sentido de pertencimento, né, então, como todo mundo diz, né, principalmente em relação à água, ela pertence a um meio todo, concordo, né, mas a gente começa a sentir essa necessidade de preservação, né, no micro, e isso aí vai causar um impacto macro, né. Então, o que a gente pensa dentro dessas cidades, né, igual eu falei para você, da gente entender a cidade, trabalhar com as micro-regiões, mas principalmente trabalhar isso nas escolas, né? Então, é trabalhar com a escola como um centro, por exemplo, de recebimento de óleo, né? Então, os alunos levam esse óleo, faz uma parceria com uma cooperativa, né? Porque o próprio aluno, ele vai sentir, né, essa necessidade, por exemplo, de não jogar o óleo fora, por exemplo, né? E com isso ele vai fazer... você está falando que é um processo lenço de... Isso, né, porque assim, sabe o que a gente percebe, né? Eu como professor, e a gente trabalha muito aqui em Poços de Caldas na área de arquitetura, a gente faz projeto, né, os meus alunos fazem projeto, a gente vai entender a cidade, então eles vão fazer uma escola, eles vão entender a necessidade de aonde eu vou colocar uma escola, né? Qual é a necessidade de ter a escola naquele local, né? E a gente sente, principalmente na área de educação, que as crianças, elas não sentem vontade de ir na escola, né? Elas parecem que são meio obrigadas. Então, a gente tem que fazer o inverso, tem que fazer uma educação, né, para que essas crianças sintam que aquela escola é delas, né, e aí a gente evita quebradeira, por exemplo, da escola, né, e trazer essa escola como parte da comunidade, porque como a gente precisa de levantamento de dados, nós precisamos de dados para entender cada região, esses dados podem chegar através dessas associações de bairro, aí eu vou entender a escola, vou entender a necessidade do que eu vou aplicar naquela escola, né? Então, eu entendo que a gente precisa fazer uma educação, né? E transformar essas escolas, principalmente, como centro educadores também, para eu ter esse sentimento de pertencimento, né? Então, é isso que eu sinto. Por exemplo, patrimônio histórico, né? A gente trazer isso para as escolas, né? Fazer com que os alunos vão... Gente, o patrimônio histórico faz parte da história da cidade,
né? A gente conta as identidades da cidade. Agora, se eu não conheço, se eu não tenho, né, eu cuido. É igual eu dei o exemplo naquela outra entrevista que a gente fez, né? Eu compro um carro, o carro é meu, né? Ele é meu, então eu vou cuidar desse carro. Então eu preciso trazer essas pessoas perto. E principalmente em Poços de Caldas, que a gente tem diversidades, nem em qualquer cidade, obviamente, né? Então, entender o que o pessoal do São José, né? Qual que é culturalmente, como eles vivem, para que eu entenda e inserir eles dentro da cidade, né? Então, eu acho isso muito importante para começar esse sentimento de pertencimento, né? Porque aí depois a gente vem das gentilezas humanas, né? E reciclagem, né? Eu já dei oficinas de pallets, por exemplo, foi bem legal, né? No centro de alcoólatras, que foi muito legal, né? Então, fazer essa reciclagem, transformar em alguma coisa, é um sentimento de pertencimento, tá? Eu concordo com você, Carlos, mas só vejo o seguinte, essa educação também tem que ser ambiental. Eu fico alarmado quando fico vendo, por exemplo, os cortes que o governo promove na área da educação e da pesquisa científica, que são, assim, inaceitáveis. Quer dizer, meu pai sempre falava isso, eu conferi, ele falava coisas, falava assim, deve ser bobagem. Aí, com o tempo, eu fui vivendo, fui lendo, tudo que ele falava, conferi. O homem era terrível, ele falava 9 línguas fluentemente, falava húngaro, Deus me livre, eu não quero saber o que é essa língua, nossa senhora, não, falava alemão, o alemão dele era impecável, nossa senhora, o português dele era bom, pelo amor de Deus, ele só perguntava para o Wolf, o que significa isso? Mas ele falou um dia uma história que eu gosto de lembrar. Quando acabou a Segunda Guerra, né, a Alemanha estava em ruínas, e ruínas mesmo. Eu visitei o país, eu fui nos museus, foi uma coisa terrível, né? Meus amigos alemães sempre falavam assim, nossa, mas acabaram mesmo com o país. Eles sempre emendavam, culpa dos próprios alemães. Eles sempre falavam, né? O que de fato é verdade, né? Enfim, o país estava arrasado. Aí a Alemanha Federal surge em 49, junto com o lançamento da nova moeda, que é o antigo marco, mas voltou a ter um marco circulando. Aí teve a primeira reunião do parlamento. Qual foi o ponto número 1 da reunião do parlamento alemão, da sessão inaugural do parlamento alemão em 1949? Orçamento para a educação. Não quero falar mais nada, tá certo? Esse foi o item número 1 da República Federal da Alemanha, da primeira sessão parlamentar em 1949. Orçamento para a educação. E o que foi orçado foi aplicado. Então, em parte, embora não seja só isso, teve auxílio americano, etc., etc., questões geopolíticas, mas isso também explica porque o país é um sucesso economicamente, porque o país tem um padrão de vida bom, evidente. Então, se a gente não pensar em educação e não juntar com ela educação ambiental, como está falando a Ana Cláudia, nós estamos num beco sem saída, gente. Nós estamos numa situação lamentável, né? Mas lembrando isso, né? Ana, voltando aqui, o Wagner está fazendo uma pergunta pegando o gancho do Maurício do lixo eletrônico. As cooperativas fazem a coleta, mas não conseguem vender. E aí? O material não adianta também trabalhar a coleta seletiva e recolher se eles não estão conseguindo ter saída. E aí? O pessoal está falando que é o grande problema deles. Sim, o que entrou nessa questão também do lixo eletrônico, porque, querendo ou não, é atrelado ao petróleo, né, que nem a gente está conversando na outra live. O petróleo vem chegando a preço negativo, então, se eu posso comprar a matéria-prima, que eu já tenho a tecnologia, já tenho o know-how de produzir com ela, comprar a matéria-prima a preço negativo, por que eu vou comprar o reciclável se eu tenho que, às vezes, até alterar o meu tipo de produção para reintroduzir ele no mercado? Se eu não tenho incentivo de IPI, não tenho incentivo de redução de ICMS, então, eu como indústria, eu vou preferir continuar comprando a matéria-prima que está barata do que pegar esse material e ter que desenvolver todo um tratamento sem ter um retorno econômico nele, porque o governo não reduz meu IPI, não vai reduzir meu ICMS nisso. Então, aí fica uma luta desigual. Como que as cooperativas vão concorrer com petróleo negativo? Entendeu? Aí não tem para onde escoar esse produto. Essa é uma questão do lixo eletrônico. Mas então, Ana, você não concordaria comigo que a gente tem que ter um Estado que funcione para pelo menos aplicar essas normas? Então, tem que ter isso, não acha? Não, peraí.
Isso, que eu ia fazer a pergunta para você e para o Cal, porque o Cal trabalhou na área de fiscalização. Por que a gente tem... Por que é tão difícil a adesão dos municípios brasileiros nessas áreas, tanto saneamento, coleta seletiva? Estou falando vocês dois, porque você, Cal, você também foi. Qual que é a dificuldade? É falta de pessoal, é dinheiro, é capacitação, é escrever projeto? Porque a gente sabe que é um grande gargalo dos municípios, isso é uma bandeira minha e do Lucas, né, Lucas? Que a gente precisa ter um departamento de projetos, de captação de recursos, mas isso é outra coisa. Então, eu queria perguntar para vocês dois qual é a dificuldade hoje dos municípios conseguirem isso. Eu acho que muito a questão que a gente não tem ainda o nosso plano nacional regulamentado, que define também as metas, que aí então vem de cima para baixo, igual eu disse. Então, vem o plano nacional definindo as metas e os municípios definem as suas metas com cada localidade. Mas, no fim, a gente tem uma meta geral a atingir. Hoje, depois de 10 anos, vai fazer agora em agosto, da Política Nacional, a gente não conseguiu aprovar o Plano Nacional ainda de resíduos. Então, a gente define as metas, agora vem o marco regulatório também de saneamento, que vai jogar para frente ainda os prazos, vai para 2023, encerramento dos lixões. E isso vem desde... É o controle dos agregadores do Estado, Ana. Eu estou te falando. Então, a gente não tem uma diretriz nacional para começar a definir isso, porque as soluções têm que ser regionalizadas. Poços de Caldas não tem espaço para construir um aterro sanitário. Aterro controlado também já não pode mais. Mesmo que está no plano diretor, lixão e aterro controlado a gente não pode mais por questão de saúde pública. Contamina a água, infiltra, contamina o ar, contamina o solo. Ainda depois vem o passivo de monitorar essa área por 30, 40, 50 anos, que o município vai ter que arcar com o gerenciamento dessa área contaminada, não vou poder usar lá em cima, tem a proteção que tem que ter, então tem todo esse gasto ainda. A gente pensar em solução consorciada, porque vai pensar no governo federal, não conhece Ibiturã, mas Ibiturã tem problema. Então, Ibiturã vai conseguir fazer um aterro sanitário, colocar manta, fazer todo o projeto? Não vai, não tem nem volume, às vezes, para ter um aterro sanitário. Então, tem que ser uma solução consorciada e regionalizada, também fugir estado, que nem o que falou, não vou atravessar a rua porque é outro estado. Não, então tem que pensar de forma global, né, e agir no local, que é todo mundo fala na parte ambiental, mas pensar nisso mesmo, porque São João da Boa Vista também não tem área, é cercado de serra, tem o aeroporto, então a gente também tem normas que restringem isso. Ainda teve até ano passado que o Supremo Tribunal votou que gestão de resíduos não entra como utilidade pública, então eu não posso tirar, às vezes, uma APP para fazer um aterro sanitário, então aí o meu município não tem área, então aí eu vou ter que gastar não sei quanto de transbordo e transporte, que ainda polui às vezes até mais, e isso fica gerando mais dificuldades ainda para ter soluções locais, né? Se o Cal quer falar. Complementando o Cal, porque assim, ela pegou o consórcio, é uma discussão que a gente já vem falando há muito tempo na região, que eu sou defensora do consórcio, tanto é que, assim, a gente tem os erros, mas o governo federal tentou incentivar, dando recurso federal bom, ele só ia dar recurso federal para isso, até complementa que eu acho que você estava no momento. E aí, qual que é a dificuldade? Porque eu não quero usar a palavra da Ana, não é nada contra você, mas a palavra vontade política... Isso é muito ruim para uma cidade que a gente fala que a gente precisa disso tudo para viver. Eu queria o seu olhar. Bom, primeiro que é uma situação que é um contexto complexo, né? Meu pai sempre dizia que toda situação complexa tem uma solução fácil que não funciona. Então, é muito complicado você pensar em projetos nesses termos de saneamento, porque a gente está falando de horizontes de projetos que são distantes, né? Então, você tem que pensar a longo prazo, você tem que ter um planejamento, e a gente sabe que isso é um problema no contexto nacional e regional também, se pensar hoje para poder agir com qualidade, com inteligência, e pensando nesses altos investimentos que muitas vezes estão atrelados, a gente tem que colocar a cabeça para funcionar e utilizar um pouco da nossa criatividade, da nossa experiência, da união de pessoas diferentes com ideias diferentes para achar soluções alternativas. Eu participei da construção do plano de saneamento municipal
de Cachoeira de Minas, que é uma cidade de 11 mil habitantes, e eles mandam o resíduo dele para um aterro sanitário que é licenciado, que funciona extremamente bem, porque se envolveu num consórcio. Então, a gente precisa... não basta só ter a vontade política, eu acho que é uma união de muitas coisas que envolve planejamento, recurso, que envolve, claro, essa vontade das pessoas envolvidas, mas que você precisa começar a pensar imediatamente para você ver os resultados, talvez daqui 5, 6, 10 anos. Então, é algo que demanda esse planejamento e essa força conjunta das cidades que estão no entorno, da região como um todo, para tentar achar saídas coletivas que barateiam os custos, geralmente, e tornam as soluções mais alcançáveis, mais possíveis. Enquanto eu estava lá no Departamento de Meio Ambiente, só para vocês terem uma ideia, é uma equipe extremamente enxuta. Quando a gente fala de análise técnica, eu basicamente analisava 90% dos processos da área de meio ambiente da cidade. Então, assim, é realmente uma sobrecarga, precisaria de mais gente, profissionais de outras áreas do conhecimento, por exemplo, um engenheiro agrônomo, um engenheiro de minas, um geólogo, para fazer análises que eu não conseguia fazer. Então, acho que é uma união de muitos fatores que tem que ser resolvidos de maneira inteligente, aí pegando o gancho dessa cidade inteligente, tem que ser uma gestão inteligente. Porque simplesmente falar precisa de dinheiro e vontade política é muito simplista perto da complexidade que é o contexto do saneamento e das estruturas necessárias. Eu ia te pegar, Lucas. Espera aí, só uma coisa. Lucas, você que entende de política pública, você sabia que eu ia te pegar, né? Você sabia que eu já estava indo para você finalizar isso. Me dá um resumo dessa situação. Você tem uma expertise, uma experiência nessa área, ouvindo tanto a Ana, ouvindo tanto o Cal. Você consegue responder esse questionamento? Ana, fantástico o que todo mundo falou, né? Desde que o Brito falou assim da questão da educação das pessoas, mas existe uma responsabilidade da administração pública que passa pelo fator político sempre, né? O Cal falou bem claro aí, né? Você vai fazer um investimento que você vai colher retorno dali a 5 anos ou mais, e aí já passou o governo, né? Então não é interessante para um prefeito que entra pensando em governar 4 anos, investir um recurso que é alto, que é considerado alto, né? Porém que isso vai dar um retorno só para as próximas gerações. Falando em Poços de Caldas, né, como o Cal estava falando de Poços, para ter uma ideia, o último prefeito que realmente investiu pesado na parte de infraestrutura de saneamento foi o doutor Adnei, na década de 80. Né? Eu era uma criança ainda, mas o pessoal conta muito que ele refez todo o sistema nosso aqui de encanamento do centro, e até por isso depois ele não conseguiu decolar na carreira política. Talvez o governo dele não tenha sido muito bem avaliado pela população. Porém, o trabalho que ele fez foi fundamental para que a gente tivesse toda a base hoje desse sistema hídrico que a gente tem, e de saneamento, e coleta e tudo mais. Mas aí eu só quero pegar um gancho também da questão lá da gestão dos resíduos, né? Quer dizer, um prefeito que entra com um termo de ajuste de conduta do Ministério Público, dizendo que o município tem uma obrigação a ser cumprida, né? De dar uma solução para a questão da gestão do resíduo. E aí demora 3 anos para tomar uma providência só a hora que o Ministério Público entra já com multa. Quer dizer, isso tem um nome, né? Isso é prevaricação. E aí a gente não pode fugir de falar disso. Ó. Existe uma responsabilidade que o gestor, a partir do momento que ele assume, de cumprir com as obrigações mais importantes naquilo que afeta as políticas públicas principais do município. E aí, quando a gente fala em saneamento, não dá para passar para a iniciativa privada, isso é uma responsabilidade pública. Né? Outras áreas a gente até consegue fazer umas parcerias, mas isso é uma responsabilidade essencial. Brito, quer comentar alguma coisa nisso? Não, o que eu acho mais legal, né, que a gente está falando é em relação ao planejamento, né, que não adianta, a gente precisa ser planejado. E importante, toda cidade, estado, precisa ter os técnicos responsáveis das suas áreas, para que essas coisas todas se entendam e cada um no seu né, quadrado, vamos dizer assim, juntando, você consegue realmente ter a definição precisa. Eu acho que isso é o mais importante. Né? Então, igual o Cal falou, faltava profissionais, né?
Então, a gente precisa realmente ter uma cadeia de profissionais, e quando a gente fala de variedades, são informações de todos os assuntos possíveis chegando. E para ela ser filtrada, ela precisa realmente ter os profissionais adequados para cada área daquela, para a gente conseguir, né, dar o destino correto para isso, né? Então, Deixa eu só... E até para fazer projeto, né, Brito? Até para fazer projeto para captar o recurso, né? Quer dizer, é caro o investimento? Mas existe dinheiro em Brasília, né? O município tem que ir atrás, a região tem que ir atrás, o consórcio tem que ir atrás, fazendo bons projetos. Tem editais, tem dinheiro no BNDES, no BID, na Caixa. O que falta é projeto. Falta equipe profissional nas cidades, igual o Cal falou, porque não tem uma equipe focada em fazer projeto para buscar recurso. Não tem. A gente vê edital, a Yula até a gente compartilha alguns, edital para trazer o de triagem, edital para consórcio, precisa estar consorciado, mas não tem. E hoje também, que nem a política nacional, é uma pirâmide invertida. Tratamento e disposição é a última fase. A gente tem que começar na não geração, redução, reciclagem. E hoje, todo dia em tratamento e disposição. Em vez de a gente começar a seguir a lei e a ordem das prioridades. Então, a gente fica investindo na ponta e não investe no que seria, que é a parte de reciclagem, a parte de não geração. Porque que nem o professor falou, a gente gera mais resíduos do que PIB, né? Então, a gente é um dos maiores e gasta zero, acho que tem essa informação. Olha, acho que é 0,48 do PIB a gente gasta para tratar resíduo. Então, a disparidade. E a gente aplica ainda no lugar errado. Tinha que começar pelo planejamento, estruturação técnica, para a gente começar e acabar com os lixão, né? Primeiro fato é acabar com os lixão e daí partir. E também... Só para complementar, que eu tenho que puxar a sardinha. Peraí, só, Maurício. O Lucas falou do doutor Adnei, e assim, que ele foi o primeiro que trabalhou. Aí eu vou te falar uma coisa que eu tenho que puxar, que é sardinha para mim. Ele é sanitarista, ele pensa na saúde pública. Para quem não conhece, o doutor Adnei, ele trabalhou muito tempo no Ministério, ele é sanitarista, uma pessoa que é sanitarista, epidemiologista, ele pensa na cidade, ele sabe o impacto. Então, eu tinha que falar isso porque eu tenho que falar da minha área, né? A gente que trabalha na área... eu tenho que falar assim, porque a gente pensa nessa coisa global, a gente não gosta muito local, mas, assim, o sanitarista, ele sabe do impacto dos determinantes sociais de saúde. Então, por isso que tem uma visão a longo prazo que eu acredito. Maurício, você está, assim, querendo falar que a gente já tem 10 minutos para terminar, finaliza, a gente vai fazer a roda de conversa. Fala aí para mim, Maurício. Eu queria fazer só um adendo, porque eu fico vendo assim, um dos colegas fala novamente da experiência lá, outro, a colega fala aí da captação, e não sei o que mais, e do exemplo aqui, da escola eu achei legal, etc., mas aí então acho que tem dois elementos complicadores, né? Dois. Vou tentar sintetizar. Um tem a ver com o outro. Vamos começar pelo essencial, vamos por partes, né? Em alemão tem uma palavra interessante, muito interessante, eu gosto da expressão, é Gemeinschaft, que significa comunidade de destino. É muito bonito isso, é lindo. Agora você vai ver o que significa Gemeinschaft na sociologia alemã do século XIX e XX. O que é Gemeinschaft? Comunidade de destino. É quando um grupo de pessoas, um coletivo, ele sabe de onde veio, quem ele é e para onde ele pode ir. São três questões que estão absolutamente ausentes no ethos nacional. O brasileiro ele convive mal com ele mesmo, porque primeiro ele não se reconhece como negro. Como índio é complicado. Aí, Brito. É preto. Tem uma amiga minha que escreveu uma tese, eu ajudei ela na discussão, não a escrever, claro, né, a Marina Durão, é uma tese clássica, ela escreveu uma tese muito boa, Medo e Controle Social no Brasil. Então, ela fala assim da orfandade, que grava a identidade profunda do brasileiro, né? A orfandade. Ele não sabe quem ele é, ele não sabe de quem ele é filho, não sabe para onde ele vai. Então, o que acontece? Quando esse grupo de pessoas não tem um senso de comunidade claro, tudo fica mais difícil. Os alemães chegaram em 49, pessoal, nos cerramos. Temos que construir tudo que fizemos um monte de coisa errada. Temos que pagar indenização, temos que formar gente nova, matar não sei quantos engenheiros.
outros morreram no bombardeio, dançamos. Temos que resolver isso. Então, existe uma noção de esforço nacional que aqui não existe, né? E que ajuda a emperrar muito. Eu não estou fazendo uma crítica. Aliás, a palavra crítica em alemão, inclusive, nem é uma palavra pesada, é uma palavra normal, que aí no Brasil é um problema a palavra crítica. Estou falando um adendo ao que vocês estão colocando, no sentido de tornar mais complexa essas colocações que vocês fazem. E nós temos um problema profundo, aí no caso, que reporta até a dimensão cultural do que é essa Gemeinschaft brasileira, que não existe até hoje, né? A começar pelaquela não-lei que eu aviso, que eu brinquei, mas não é brincadeira, existia essa não-lei, negro não entra em elevador social. Né? Sim, é verdade, isso é verdade em São Paulo. Tiveram que fazer uma lei para acabar com isso. Né? Aí você tem um ministro da Fazenda que faz uma observação que eu fiquei indignado, né? Que fala das empregadas domésticas que vão para Miami, e esse ministro da Economia é um neoliberal. Quer dizer, ele deveria dar graças a Deus que as empregadas domésticas estão indo para Miami, e quanto mais fossem, melhor, porque estão ganhando mais, está girando a economia. Quer dizer, é um neoliberal que pensa com a cabeça da Casa Grande e da Senzala. É o fim da picada isso daí. E ele se julga neoliberal. Caramba, puxa vida. Então, eu estou colocando elementos complicadores, né, porque acho que um pouco a minha formação, sou antropólogo, né, então eu vou ver essas matrizes, né, de narrativa. Então, tem uma questão aí que eu falei, que é a questão da identidade nacional. Isso é um. E até em função disso, da fragilidade dessa noção de comunidade de destino, né, da falta do interesse comum, da falta do senso de coletivo, então as moções, as proposituras mais erradas, eu diria, né, elas acabam imperando. Então, um exemplo simples, eu faço compostagem em casa há mais de 10 anos. Né? Agora mudou minha namorada para cá, Joana, né? Tá comigo, o meu perfil do lixo mudou. Eu punha um saquinho, não estou falando que ela gera lixo, calma, não estou crucificando ela. Está estimulada, eu posso até apanhar. Né? Então, o que acontece? Eu punha um saquinho de lixo por semana, eu pesava meu lixo, inclusive. Eu gero menos lixo que um camponês do Bangladesh. Eu reciclo tudo. Separo tudo, mandava para a cooperativa, orgânico, eu faço toda a compostagem. Tá, eu faço isso, entendeu? Agora, 80% dos alemães fazem isso, 97% dos austríacos fazem isso. E não precisa fazer grandes programas, grandes não sei o quê. Austríacos, não temos onde colocar lixo. Nós precisamos fazer um esforço nacional para acabar com o problema. Então, todo mundo vai fazer compostagem. Todo mundo faz compostagem. Não precisa obrigar a pôr na cadeia. Porque, não, eu estou falando sério, essas coisas não se explicam só pela educação, se explicam também pelo senso de pertencimento, né? Que nós não temos, infelizmente. Então, nós temos que trabalhar, além de trabalhar contra todas essas tralhas que acontecem na política, na educação, você tem que ter uma preocupação muito grande de fortalecer e consolidar a consciência nacional brasileira. Né? Porque sem esse senso de coletividade, a gente não chega em lugar nenhum. Né? É essa a questão. Então, se a gente falar na compostagem, isso me lembra o Aldo da Cunha Rebouça. Fala, Maurício, aqui no Brasil o grande problema é que existem soluções baratas, só que soluções baratas não dão lucro para ninguém. Então, aqui em São Paulo, por que não vai para frente a compostagem? Porque as empreiteiras vão perder dinheiro, caramba. Só que a gente tem Papai Noel e Coelhinho da Páscoa consegue não perceber a razão. Porque tem muito louco na gestão de resíduos, né? Tem muito louco. Se tiver menos lixo, elas vão ter menos lucro. Elas ganham dinheiro tirando um saquinho cheio. Então, se você cortar pela metade, que é a fração orgânica em São Paulo 51, elas vão perder metade do ganho. Você está brincando? Isso é uma brincadeira? Então, não tem. Aí são elas que dão o dinheiro para os prefeitos se elegerem, e aí, novamente, vai. Né? Só para lembrar que tem uma encruzilhada complicada, né, nessa história toda, né? Agora vou ficar quieto. Dando um exemplo disso, da questão cultural, Santos implantou a questão de não gerar de grande gerador, igual São Paulo, então quem gera mais de 200 litros tem que pagar pela destinação do seu resíduo. Em Santos, a polícia teve que entrar para atuar um restaurante que tem na beira do mar, porque ele estava pegando o resíduo dele e levando para a porta dos prédios. Estava levando para o vizinho. Então, lindo, maravilhoso, é ótimo. É a polícia, é a cultura.
Aí a polícia... Não, mas claro que é. Tem um senso cultural, antropológico, isso eu posso dizer, eu sou antropólogo, caramba, claro que tem. Um aspecto cultural. Deixa eu falar aqui que tem uma galera aqui doida escrevendo, tem o CRC Sociedade de Advogados, obrigada. O Tiago Henrique, muito obrigada. O caminho não seria os consórcios, eu acho que CRC Sociedade de Advogados, eu acho que a gente já te respondeu, né? Que a solução é consórcio interligado. E o Tiago fala muito que muitas leis inúteis e sem sentido atrasadas, a gente falou que tem leis que pegam, que não pegam. O Arnaldo parabenizando a todos. Maurício, o Mauro Mendes Filho, infelizmente o Estado defende o Estado e não as pessoas que dependem dele. Claro. O Tiago fala, sem infraestrutura não existe cidade sustentável, nem cidade inteligente. Aqui, o Breto. Sem infraestrutura não existe cidade sustentável, nem cidade inteligente. A governança é a chave nessa questão, tá? Aí vem você, Maurício, respondendo, a base para fazer um diagnóstico, eles falam também, eles concordam. Eles falam aqui, o Tiago fala assim, nós da área usamos o termo cidades mais inteligentes. Tá? Isso, aí todo mundo vem discutindo isso, de recursos, infelizmente os consórcios não vão para frente por interesses políticos diversos, não há fiscalização por falta de infraestrutura, eu acho que todo mundo fala isso. O Tiago fala, toma asfalto, povo, aí eu não consegui te entender. Aí ele fala que te segue, Maurício, há muito tempo, o Tiago, que você é desse jeito mesmo. O Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius. Essa foi ótima. O Marcos Vinícius. O que ele quis dizer com isso? Só assim mesmo, louquinho? O que ele quis dizer exatamente com isso? Não vai responder, Tiago. Pelo amor de Deus. O Marcos Vinícius, os governantes trabalham com prazo máximo em suas prorrogações e, na maioria das vezes, as soluções são imediatistas, com foco eleitoreiro e pouco e nada técnico. Tá? Então, todo mundo vem discutindo isso. Ana Maria fala, educação ambiental para a população é de extrema importância. Primeiro, começar a pensar em cidades inteligentes é planejamento estratégico. Acho que está todo mundo falando a mesma, né? Everaldo, calma, excelente profissional, todo mundo elogiando vocês aqui, falando do incentivo. Então, eu acho que a gente conseguiu, foi assim, muita gente participando, muito legal. A Isabel Espina, parabéns a todos, muito legal, assim, a galera foi complementando, por isso que eu falei, só para vocês entenderem, quem está ao vivo, que eu tinha feito um monte de perguntas, não fiz nenhuma, eu repeti, só fiz a primeira. Mas, na verdade, foi foi legal. Foi. Eu falei para vocês que eu ia tentar, mas isso daqui, eu vou deixar cada um falar um tchau, eu quero agradecer vocês. Eu acredito ainda, Maurício, vou pegar no que você fala muito, eu acredito ainda que a gente pode transformar cidades. Eu sou otimista, eu sou muito otimista, eu acho que a gente está com uma galera muito boa, jovem, vindo agora com um novo momento, com uma renovação, querendo políticas públicas, sabendo o que quer, buscando essas novas lideranças políticas. Na verdade, eu não gosto da liderança política, eu gosto de liderança pública, que tem espírito público, que está vindo aqui. As pessoas já estão buscando essas pessoas e estão vendo a longo prazo. Eu acho que essa pandemia mostrou para nós que a gente não investir a longo prazo, a gente vai ter outras pandemias. Então, eu acredito que... É isso mesmo. Vocês sabem, vocês são da área ambiental, a pandemia surgiu por impactos ambientais, isso é fato. A gente não pegou ela aqui, não foi, como todo mundo fala assim, foi o morcego que comeu, não, foi uma consequência geral que chegou a nós. Então, a gente está vendo que o meio ambiente é importante. Então, a gente tem doenças no saneamento, a gente tem doenças na gestão de resíduos. Então, assim, Maurício, eu acredito que a gente está com uma turma boa que quer fazer a diferença para transformar a sua cidade, para transformar o seu país, que é formando redes. Eu acho que a gente está mudando, viu, Maurício? Eu acredito na galera, Galita, na galera jovem, então eu quero agradecer muito. Não estou chamando nós dois mais velhos, mas é que a gente é o mais velho da turma aqui, viu, Maurício? Não dá para escapar disso, Yula, não dá para escapar. O tempo passa. Eu vou só para falar para vocês, eu conheço o Maurício, ele me ajudou, só para vocês entenderem,
ele foi uma das pessoas que foi sim, eu tenho que falar que você me foi referência para montar a coleta seletiva em Poços de Caldas em 2006. Obrigado, você, naquela época, você veio a Poços de Caldas nos ensinar a implementar a coleta seletiva. Lembra disso? Muito também. Eu fui participar do seminário, Então, assim, desde a época, a gente é muito ativista nisso, só para vocês entenderem que a conversa... Ele vem para Poços de Caldas, ele conhece. Então, Brito, vou te passar a bola, tá? Eu vou dar essa bola, porque eu não vou falar mais para dar tchau para todo mundo. Bom, primeiro é um prazer novamente, né, fazer parte aí de mais um bate-papo ao seu comando, vamos dizer assim, né? Para mim foi um excelente aprendizado conhecer o professor, o Cal, que eu trabalhei com ele na faculdade, que é um amigo particular também, né? Que eu gosto muito, admiro. O Lucas, né? E a Ana, que eu acabei de conhecer também, que fiquei muito fã, tá? Então, quero dizer para vocês que, para mim, sempre é um aprendizado, né? A gente está para aprender, e eu bato mesmo na tecla desse planejamento, de levantamento de dados, para a gente começar a enxergar os problemas e a gente conseguir agir, tá certo? Muito obrigado mesmo, boa noite a todos. Foi excelente, mais uma vez, né? Estar junto de você aí, Iula. Obrigado. Cal, vamos lá, bola para você, Cal. Bom, só para fechar, eu gostaria de falar que eu acredito realmente na educação como a chave, o meio para transformar a nossa realidade, mas a gente não pode esperar colher os frutos daqui 20, 30 anos, porque muita gente pode morrer nesse tempo. Então, a gente precisa remediar essa situação, e eu só gostaria de deixar o recado para a gente não cair no senso comum e achar que isso é simples de se resolver. Precisa de dado primário, precisa de técnica, precisa de projeto, de pessoas, de tempo dedicado, de suor. Então, assim, não é simples resolver. Isso exige muito trabalho. Isso não é motivo para desistir. E sim é uma razão para planejar, para estruturar e para pensar agindo. É começar a educação hoje para colher lá na frente, mas enquanto isso não acontece, a gente tem que remediar, e isso só vem com pessoas técnicas, com levantamento de dados, investimento de tempo, de pessoa e dedicação. Então, acho que o que vale é isso, não é para olhar o tamanho do desafio e desistir, é olhar o tamanho do desafio e começar a trabalhar hoje para tentar resolver num período que reduza as perdas de vidas, de bem-estar, enfim, todas as implicações que a falta de saneamento e a falta de qualidade ambiental traz para a gente. Então, acho que é mais para um incentivo do que para desanimar. O desafio é grande, mas a gente conhece os meios para resolver. Sim. A gente tem pessoas capacitadas, know-how tem tudo. É só arregaçar as mangas, eu falo. Ana. 9%. Eu queria agradecer também a aula que foi hoje, foi um prazer conhecer todos, principalmente o professor, foi muito boa, até trazer a parte antropológica para a discussão. E até pegando um pouco gancho disso, tem uma pesquisa do IBOP em 2018, que 98% da população entrevistada acha importante a questão da reciclagem, só que 66% não sabe nada ou pouco sabe sobre reciclagem e coleta seletiva. É o que o Cal falou. A gente precisa começar, através da educação, e trazer essa conscientização para as pessoas, até essas discussões que a Iula promove, porque nessa parte de conscientização ambiental, também não pode deixar só para os alunos e esperar colher daqui 20 anos, a gente tem que começar a promover também a educação formal e a informal, levar isso para a população para que ela se aproprie disso, porque o público é nosso. Então, a gente tem que entrar nisso e apropriar do espaço público que é de todos, porque a gente vê o público como terceiro, é público, então, sabe, pode degradar, não tem problema, não, é nosso. É nosso dinheiro, então, porque que nem quando a gente sabe quanto gasta de água, quanto gasta de energia, tem que saber quanto gasta de resíduo, tem que também promover a sustentabilidade nisso. Eu acho que essa é a reflexão que eu queria deixar, tem que ter a sustentabilidade em tudo, tem que pensar no social, a gente tem que pensar no ambiental e tem que pensar no viés econômico, sempre. E aí a gente consegue ter um desenvolvimento sustentável e uma cidade inteligente e mais inteligente. E mais inteligente. A gente aprendeu com todo mundo, até com os nossos colegas do comentários. Vamos lá, Lucas.
Opa, só agradecer aí mais essa aula, né? Gostoso a gente ter pessoas de áreas diferentes aqui e trazendo tanto conhecimento bom, né? Então, fechamos mais um Diálogo de Cidadania, né? Com Iula Merola. Já falei para ela que tem que ter uma vinheta no programa, porque tá muito legal isso daqui. E vamos começar a deixar esse negócio mais comercial, sim, para mais gente assistir, porque eu acho que a gente precisa fazer chegar a muitas pessoas isso. Sim. Né? E da minha parte aí é agradecer mesmo. Eu até estava um pouco com receio de entrar nessa live. Falei, Iula, não é minha área, mas assim, como foi importante a gente ver assim as opiniões diferentes aqui, e com isso a gente chegar nesse denominador comum aí da importância do planejamento, da importância da educação das pessoas para chegar numa cidade melhor, mais saudável, e principalmente das responsabilidades governamentais também, que a gente precisa cobrar. E aí eu acho que o papel do cidadão também é ser participativo, né? Então é isso que a gente sempre pede para o pessoal, participar dos conselhos, participar das associações, participar das cooperativas, né, para poder realmente vivenciar isso e tomar posse, né? Aquilo que a gente lançou aí, que o professor Brito lançou de Poços é minha, né? E aí a gente até acrescentou, né? Poços é minha, e eu quero transparência, né? Então, transparência é uma coisa que não vai vir até a gente se a gente não for atrás e exigir isso aí, tá bom? Então, valeu, brigadão, boa noite a todos. Valeu. Professor Maurício, você fechar para a gente. Eu queria deixar meu grande abraço para todos, foi muito bom estar com vocês, né? Sempre acho que nós nascemos, quer dizer, não sou eu que acho, né? Eu entendo que muita gente pensa que nem eu. Nascemos incompletos e nós sempre temos algo a aprender com todo mundo, né? Então, isso é uma forma da gente ser menos incompleto, não ser completo, mas sim ser menos, né, incompleto. E, dentro daquilo que é a minha incompletude, eu sempre procuro lembrar que minha atividade nos últimos anos, além de ter muito vínculo com a questão da educação, eu estou muito preocupado mesmo com algumas questões centrais de alertar para o que está para acontecer. Nós temos uma emergência climática aí que está avançando a passos de gigante, enquanto que as pessoas ficam pensando em soluções em nível de conta-gotas. Então, o quadro que se desenha, as pessoas, se você falar, é capaz delas pensarem que você está brincando, né? Isso me lembra o Anthony Giddens, um sociólogo, que ele fala uma expressão muito interessante, é o estado premeditado de desatenção civil. O que é o estado premeditado de desatenção civil? É que a dimensão dos problemas é tão colossal e tão de tal modo lancinante e espicaçante que é melhor desligar, dar um turn off, né? Porque senão, sei lá, eu vou enlouquecer, voar, né? Não sei o que mais, né? Então, a minha função fica um pouco essa, alertar com dados, números, né? Não só na questão do hoje, eu falo muito do Brasil porque sou brasileiro, é claro, mas o mundo como um todo não está no bom caminho. E nós temos, nesse quadro que é ruim, nós temos uma situação também ruim? Não, é uma situação muito ruim, porque se o Estado, como fala o Hirsch, né, o Estado moderno ele é ambíguo e contraditório, o nosso é para lá de ambíguo e contraditório, né? Como diz o Santos, é um Estado que faz fabulações, né? O que só complica mais. Então, isso sempre me instiga a pensar na questão de alertar e também das pessoas começarem a se organizar por conta própria, né? Com a base, com lideranças horizontais, com programas que têm a ver com a vida delas, né? Uma educação ambiental que fale menos do pano e fale mais do lixo, de colocar o lixo no lugar certo, fechar a torneira, apagar a luz, né? Isso ajuda mais o meio ambiente que ficar fazendo manifesto pela larinha azul, aquele panda desgraçado que nem sequer é brasileiro, esse urso desgraçado aí, falam tanto esse desgraçado, o lobo-guará está ferrado, aí ninguém cuida dele, a onça pintada também, e todo mundo falando desse maldito filme chinês, eu odeio esse panda verde, eu tenho acesso de fúria, cada vez que eu vejo um urso panda, né? Então, a gente tem que começar a pensar, isso também faz parte, eu acho que foi engraçado o que eu falei, mas é verdade. Não foi engraçado, aí você não queria... Mas é verdade, Iula. O Centro de Comunidade Nacional também passa por defender o que é nosso, a gente tem que dar bichinho de pelúcia para o tamanduá,
Aí as crianças ficam brincando com o rabo do tamanduá passando no nariz, entendeu? É isso, não usa esse maldito panda que ainda por cima. Tá lá, um dia minha filha falou, pai, eu quero entrar na WWF. Eu falei, por que, filha, né? Porque eu quero defender o urso panda. Eu tive um acesso de fúria quando ela falou isso. Eu falei, querida, você sabe onde mora esse ursinho desgraçado? Ela falou, não. Ela é toda assim, não, pai, não sei. Mora na China. Na China? Ele não mora no Brasil? Claro que não. Não adianta querer telefonar, mandar e-mail para ele, porque ele não vai receber. Ele não mora aqui, caramba, né? Então, eu creio que faz essa ponte, né? De começar a pensar as nossas questões, né? Sem perder, como a Ana falou várias vezes, né? O Lucas também pontuou, os demais, claro, mas eu acho que a Ana foi mais sanguínea nessa pontuação, né? De pensar o global, né? Não adianta falar da camada de ozônio do ABC, né? Não é? Correto? Falar do ar de Poços de Caldas, o ar é de todo mundo, de acho, né? Está ligado a tudo. Então, é isso. Então, além de alertar para a dimensão dos problemas, nós somos uma grande sinuca de bico, sempre procurar ter um chamado que é importante você agir pessoalmente e também agir com outras pessoas. Não fique sócio, né? Agora eu tenho lixo duplo em casa, não é mais só meu, é meu e dela, pronto. Ó que beleza, tem mais lixo. Então é um desafio maior para agora resolver. Vamos nessa. E assim a gente vai indo. Eu agradeço a participação de todos, a Iula pelo convite, né? E vamos tocando em frente, é isso. E vamos junto. Olha, sua mãe mandou um beijo para você, viu, Brito? Tá aqui mandando. Eu tinha que fechar mandando um beijo para a mãe. Orgulhosa de saber que não sendo de Poços está tendo a melhoria dessa linda cidade. Mãe é mãe, adoro mãe. E professor também, meu professor. Gente, obrigada, adorei. Obrigada mesmo. Espero que a população, que as pessoas que usaram, como o Lucas falou, a gente fazer mais isso e mais pessoas poderem engajar aqui, a gente fazer essa transformação. Tchau, professor. Tchau, Maurício. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.